quórum, em algumas votações. É possível convocar ministros do STJ. É possível convocar ministros do STJ. E onde é que está isso? No regimento interno do Supremo. Isso está no regimento interno do Supremo. Agora, o regimento interno do Supremo fala de convocação de ministros do TFR, do antigo e finado TFR. Só que o TFR desapareceu. E em seu lugar, você interpreta o STJ. Claro, é uma interpretação muito fácil essa. Não tem modo de discussões. Onde se lê TFR, leia-se STJ. Eles convocam ministros do STJ. Agora, se a maioria absoluta, se todo o Supremo for impedido ou suspeito, aí não tem solução. Ninguém pensou nisso. Fica até uma dica aí para uma eventual monografia de final de curso, para aqueles que fazem esse curso ainda. Excelente tema. O que acontece se todo o Supremo for impedido ou suspeito? Quem julga o Senado? O STJ? Enfim. Não, isso não tem. Aí é uma não questão isso. Esqueça essa pergunta, esse problema. Não existe esse problema. Agora vejam. Vamos continuar. Quais são as consequências do acolhimento das exceções? Quais são as consequências? Vejam. A incompetência relativa, se for acolhida, faz com que os autos sejam remetidos ao juízo competente. O acolhimento da incompetência relativa faz com que os autos sejam remetidos ao juízo competente. Faz com que os autos sejam remetidos ao juízo competente. Beleza. Agora, reparem bem. No caso de impedimento e suspeição, a remessa dos autos será para o juiz ou tribunal substituto. Olha a diferença da terminologia. Uma coisa é remeter para o juízo competente no caso de incompetência relativa. Outra coisa é remeter ao juiz substituto. Só que no caso do impedimento da suspeição, há outras consequências. Além de remeter os autos ao substituto, há outras consequências. O juiz acusado de suspeito que perder a exceção de suspeição e de impedimento, né? O juiz acusado de suspeito ou impedido que contestou essa alegação, ele se opôs a essa alegação. Se o juiz perder, se o tribunal disser que ele é suspeito e impedido, o juiz arca com as custas. O juiz, pessoa física, será condenado ao pagamento das custas, as despesas que decorreram do atraso que ele causou. Mas não é só. Há uma outra consequência no impedimento da suspeição. Além de remeter ao juiz substituto, além de condenar o juiz que resistiu a essa alegação, há uma terceira consequência, que é a invalidação dos atos decisórios. É a invalidação dos atos decisórios. Atos decisórios praticados por juiz impedido ou suspeito têm que ser invalidados. E aqui, meus caros, eu quero fazer um registro
Palavra difícil essa, registro, não acha não? É uma palavra difícil. Falar registro sem falar registro é uma tarefa. Jamais usem essa palavra numa prova oral, porque o seu nervosismo vai fazer com que você fale registro. Repare, quero fazer, portanto, essa anotação. Observem, Barbosa Moreira, B. Moreira, para ficar mais curto no caderno, tem uma concepção que data vênia. É dele, portanto, é do maior de todos, mas eu não concordo. Ele defende que só gera nulidade dos atos decisórios o impedimento, a suspeição não. Para Barbosa Moreira, acolhida a suspeição, não há nulidade dos atos decisórios. Só acolhido o impedimento. Só acolhido o impedimento. Não se justifica, né? Não se justifica. Data vênia. Basta você imaginar o seguinte: a suspeição aparece e o juiz sentencia. A hipótese de suspeição surge e o juiz sentencia. De que adianta você arguir a suspeição aí, então? Na lógica de Barbosa Moreira. De que adiantaria você arguir a suspeição? Já que o juiz já sentenciou. A causa ia ser remetida para quem? Para quê? Se já tem sentença. Se você não anulasse a sentença, ia adiantar o quê? Claro que você tem que anular a sentença. Lembrem-se que a imparcialidade é conteúdo do juiz natural, que é direito fundamental. A imparcialidade é conteúdo do juiz natural. E, portanto, direito fundamental. Você tem que interpretar de modo a efetivá-lo. Não podemos esquecer isso. Pois bem. Terminamos. Passem a régua. Vamos agora ficar com o assunto da aula, o assunto propriamente dito da aula, que vai nos tomar até o final da aula. O assunto tem um nome grande, então anotem aí, para vocês não se perderem. O assunto se chama Providências Preliminares e Julgamento conforme o estado do processo. Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Vejam bem, para vocês entenderem. Olha só. Olha o que a gente já viu nesse curso. Petição inicial, o réu é citado. Apresenta a sua resposta. Com a resposta do réu, os autos vão para o juiz. Para quê? Para que o juiz verifique qual é a boa do processo. Porque a partir da resposta do réu, o juiz vai ter uma ideia de como é que está o processo. A partir da resposta do réu, surge uma nova fase do procedimento. A partir da resposta do réu, surge uma nova fase do procedimento, que se chama fase de saneamento ou de ordenamento. A partir da resposta do réu, surge uma nova fase. Lília, veja esse e-mail aqui, que parece que é importante. A partir da resposta do réu,
surge uma nova